Vamos apresentar para vocês agora duas das principais variáveis hidrometeorológicas, quais sejam temperatura e umidade. Vamos começar falando um pouco sobre a temperatura. Então a temperatura no meio ambiente, ele normalmente vai ter uma variação. Ela vai variar segundo a estação do ano, né? Ela vai variar também segundo o ciclo diurno dessa temperatura. Então vamos começar analisando o ciclo diurno dessas temperaturas. Durante o dia, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui o ciclo diurno, ele vai se iniciar normalmente no nascer do dia. Temperatura, um pouco antes da aurora, é quando você vai ter a temperatura mais baixa. Então você vai ter uma temperatura mínima próxima à aurora. A partir da insolação, você vai ter uma quantidade de calor de radiação e calor que vai chegar à superfície da Terra e à atmosfera, e com essa atmosfera vai começar a aquecer. A partir da radiação de onda curta vinda do Sol, tá certo? E da radiação que vai aquecer a superfície da Terra. Uma parte dessa radiação depois, a própria Terra vai começar a emitir radiação de onda longa e a atmosfera vai começar a se aquecer. Então vai acontecer esse processo de aquecimento durante o dia da atmosfera, e nesse processo de aquecimento, obviamente, a temperatura vai crescendo, chegando até ter um pico, tá certo? Aí por volta aí o máximo aí por volta de quando você tem aí a quantidade de radiação que a Terra emite e a quantidade de radiação que é recebida. Enquanto a quantidade de radiação que é recebida pelo Sol é maior do que a quantidade de radiação que é emitida pela Terra, vai aumentando a temperatura média a temperatura da atmosfera vai sendo aumentada. Tem um determinado momento do dia em que a quantidade de radiação que está chegando vinda do Sol, que é a radiação de onda curta, ela se torna menor do que a quantidade de radiação que é emitida pela Terra. Nesse momento, a gente está perdendo mais calor do que está recebendo. E aí a temperatura começa a ter uma certa redução. É por isso que no final da tarde a gente já tem uma redução aí na temperatura importante. Quando chega a noite, nós não vamos ter mais o suprimento de energia radioativa advinda do Sol. Nesse momento, a gente não tem mais esse aporte, mas vai continuar tendo o quê? A perda de radiação advinda da radiação que a Terra vai emitindo para o espaço. Então essa radiação que a Terra vai emitindo para o espaço, que é exatamente a radiação de onda longa, isso vai fazendo com que haja uma redução, inclusive, da própria temperatura, um resfriamento radioativo, que a gente chama. Então durante a noite acontece esse processo de resfriamento radioativo, e é por isso que a temperatura vai diminuindo até a primeira hora do dia. Então esse vai se dar aí exatamente o ciclo diurno da temperatura, que vai estar associado a esse balanço de energia durante o dia, como vocês estão vendo aqui nessa transparência que está sendo apresentada. Se você olhar agora numa perspectiva mais global, a temperatura ela vai variar segundo outros critérios também. Quem vai controlar, vai ter o controle da temperatura no planeta são algumas outras variáveis. Essa temperatura vai variar durante o dia. No entanto, inclusive mais até nos desertos do que em regiões que você já tem algo próximo a corpos hídricos, ou que você tem a vegetação que vai fazer algum tipo de regulação térmica, vai acontecer uma regulação nesse processo, mas do ponto de vista da grande escala do planeta Terra, a temperatura vai variar em função de algumas características. Quais são essas características? A primeira delas é exatamente a latitude. Porque a latitude ela vai definir, por exemplo, se você vai estar numa região mais tropical ou numa região mais polar. Próximo ao polo, a gente recebe uma quantidade de radiação vinda do Sol menor por metro quadrado, menor do que o que você vai ter na região tropical. Então, em função disso, vai existir mais radiação no Equador do que nos polos. Com isso, a gente vai ter temperaturas mais elevadas próximo ao Equador do que dos polos. Outro efeito é o efeito continental. A Terra e os oceanos, eles absorvem calor de forma diferente. A capacidade de reter calor da água é muito maior do que o da Terra. Então a Terra ela é mais volátil, ela esquenta mais rapidamente e se resfria mais rapidamente, diferentemente do que acontece com os oceanos, que esse processo é mais lento. Então, se você tem, por exemplo, uma região do continente onde está mais próximo do oceano, o oceano ou um corpo hídrico qualquer, de maior porte, mas normalmente os oceanos, vão servir de quê? De reguladores térmicos, tá certo? Eles vão fazer com que a oscilação, a variação de temperatura próximo àquele local também seja uma variação menor. Então, se você pegar, por exemplo, o centro ali do continente eurasiano, vai ser mais frio
do que as bordas do continente eurasiano, em função exatamente do que a gente pode chamar de efeito continental. Mais frio no inverno e possivelmente vai ter temperaturas que podem oscilar mais elevadamente no verão, porque o continente ele sofre amplitudes térmicas maiores do que o que a gente vai ter na região mais próxima e que está mais condicionada aos oceanos, né? Regulada pelos oceanos. O terceiro mecanismo que a gente vai ter é exatamente a questão das correntes marítimas, as correntes oceânicas. Então, as correntes oceânicas, normalmente, elas levam calor de um lugar para outro. A mais famosa delas, por exemplo, você vai poder pegar aqui a corrente do Golfo, que vai levar água da região tropical até a Europa. Então, toda a parte oeste da Europa, né, onde está ali a França, a Inglaterra, até mesmo Suécia, Espanha, tem uma temperatura mais amena, menos fria, em função da corrente do Golfo. Vocês sabiam que, por exemplo, Barcelona e Nova York, eles estão na mesma linha, na mesma latitude, mas Barcelona é muito mais quente do que Nova York, sofre menos oscilações térmicas do que Nova York. Graças a quê? Graças à corrente do Golfo, que está exatamente aquecendo aquela região ali aquela região da Europa. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, regiões muito mais frias, vai ter vida, por exemplo, em países com latitudes mais elevadas na Europa do que na região ali da América do Norte, no Canadá e em alguns países lá do norte da Europa. Por quê? Exatamente por conta desse transporte de calor que é feito aí pela corrente do Golfo. Até do ponto de vista assim, mais pictórico, teve até um filme, Um Dia Depois de Amanhã, que discute exatamente o fim da corrente do Golfo e o que é que significaria isso numa próxima era glacial. Então, a referência técnica e científica que esse filme fazia é exatamente essa capacidade de transportar calor a partir das correntes oceânicas. A quarta dimensão, inclusive, de controle da temperatura é exatamente a altitude. Altitudes mais elevadas, a gente vai ter o quê? Temperaturas menores. Então, se você está em uma grande montanha, sobre o Himalaia, ou então sobre os Andes, ou sobre a Serra de Baturité, tá certo? Você vai ter temperaturas mais amenas do que você teria temperaturas ao nível do mar. Então, por conta de quê? Que é aquele gradiente de temperatura que eu falei para vocês anteriormente. Então, esses 4 fatores são os 4 fatores decisivos para que regule-se a temperatura no planeta. E aí aquele ciclo de Uno vai acontecer de forma também diferente em função dessas características. Por exemplo, voltando àquele ciclo de Uno e juntando com essa informação que eu acabo de falar para vocês. Por exemplo, a amplitude térmica num deserto pode chegar a 40 graus. Um deserto pode ter noites gélicas e dias extremamente quentes. Então, essas condições mais globais do clima vão modular, inclusive, também aquela variabilidade que nós vamos ter do ciclo diurno. E como é que a gente mede a temperatura? A gente tem vários aparelhos para medir a temperatura. O melhor deles, normalmente utiliza muito, é o termômetro, tá certo? Então, você pode ter um termômetro que mede máximas, tá certo? Tem termômetros que medem mínimas, né? Então você pode fazer a medição dessas temperaturas através de termômetros. Tem outras formas indiretas de fazer essa medição de temperatura, mas a forma mais direta é exatamente o termômetro. Outra variável extremamente relevante hidrometeorológica é a umidade do ar, tá certo? Então a gente já discutiu um pouco sobre a umidade do ar. A gente viu que, por exemplo, essa quantidade de água que vai estar disponível na atmosfera, ela vai variar, inclusive, dos níveis mais baixos para os níveis mais altos da atmosfera. Boa parte da umidade vai ficar concentrada nos níveis mais baixos da atmosfera e vai ter esse decaimento exponencial. Eu já comentei também com vocês que a gente vai ter uma medição da umidade a partir daquela pressão parcial de vapor de saturação. Tá certo? Então a gente já viu isso também. Um outro ponto importante que eu falei também para vocês é que uma outra forma de medir a umidade é através da umidade relativa. E é sobre ela que eu vou discutir um pouquinho mais com vocês. A umidade relativa, ela varia também durante o dia. Mesmo se você tenha, por exemplo, uma pressão parcial de vapor constante durante o dia, a umidade relativa vai diminuir, vai modificar. Por quê? Quem me responde isso, o ponto é exatamente qual? É que a temperatura varia durante o dia. Vocês se lembrem que a pressão parcial de vapor de saturação é função da temperatura. Na hora mais quente do dia, a atmosfera tem um reservatório muito grande. Na hora mais fria do dia, a atmosfera tem um reservatório menor. Então, como a umidade relativa mede a quantidade de água que tem com relação ao tamanho do reservatório, mesmo que a quantidade de água que tenha seja fixa, como o tamanho do reservatório diminui, a umidade relativa vai se modificar. Vai ser menor na hora mais quente do dia e maior na hora mais fria do dia.
Então esse ciclo vocês podem observar na transparência que tá aí colocada aí, que vocês vão ver exatamente essa variação anticíclica da temperatura e da umidade relativa. Eu já falei para vocês, mas repito, né, que uma forma de medir também a umidade era a umidade absoluta, mas a gente não usa isso em função daquela variação do volume. Um último ponto importante é exatamente como é que a gente mede esse processo de umidade. A gente mede o processo de umidade a partir de um instrumento chamado de psicrômetro. O psicrômetro é o aparelho utilizado para fazer a medida de umidade. E nesse psicrômetro, normalmente nós utilizamos dois termômetros. Um termômetro que nós denominamos de termômetro de bulbo seco e outro termômetro de bulbo úmido. Então, a diferença de temperatura desses dois termômetros é a forma como nós temos de fazer a medição da umidade. Nós vamos em sala resolver um exercício que vai mostrar exatamente como é que a gente calcula a umidade relativa utilizando esse psicômetro. Mas antes de acabar, cabe falar uma última curiosidade aqui desse ponto, que é exatamente o conceito de que a gente tem assim, qual é a sensação térmica que a gente tem. E a sensação térmica nossa, normalmente é regulada a partir de dessas duas variáveis, a umidade e a temperatura. Às vezes a gente pode imaginar que uma mesma temperatura, ela pode dar uma sensação térmica de maior calor ou de menor calor em função da umidade. Então a umidade, quanto maior for a umidade, maior vai ser a sensação térmica de calor. Por que isso? Porque a gente tem no nosso corpo o sistema termorregulador, que é controlado aqui pelo nosso sistema de regulação térmica. E nosso sistema de regulação térmica, tá certo, que tem um controle aqui do hipotálamo, ele funciona o seguinte, ele quando está com calor, ele quer dissipar energia. E uma das formas que ele tem de dissipar energia é fazer com que a gente evapore água. Como é que é a evaporação de água? O famoso suor. Então você sua, aquele suor que está sobre sua pele vai evaporar. Na hora que ele evapora, esse processo de evaporação está associado ao quê? Você transporta calor do seu corpo, dá para aquela água que está sobre a superfície, na forma de calor latente, e aquela água vai para a atmosfera. Se a atmosfera está saturada, você não tem condição de evaporar. Então você vai ficar com aquele calor sem ter condição de dissipar, por isso você tem uma sensação térmica de maior calor quando aumenta a umidade. E o gráfico que vocês estão vendo aí está exatamente mostrando essas duas variáveis, a temperatura e a umidade, definindo a terceira variável, que é exatamente a sensação térmica. Então, com isso, nós acabamos de ver um pouco sobre duas das principais variáveis hidrometeorológicas, quais sejam a temperatura e a umidade relativa.